Começar já? Então, beleza. Ó, Lucas, pode ir. Pode começar. Eu vou fechar meu microfone e se tiver alguma coisa eu interfiro, beleza? Beijão, gente. Uau! Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é o Lucas. Eu estou aqui representando o comitê da FMCA Brasil Unifagoc. E hoje a gente vai fazer a terceira aula do curso de antibiótico-terapia, que o tema vai ser as infecções de vias aéreas superiores, pneumonias e derrame pleural. Hoje a gente tem, mais uma vez, a presença do Willo, que vai continuar com a gente agora em todas as aulas do curso de antibiótico-terapia. E a gente também tem a presença do Dr. Rodrigo, do Dr. Ronaldo, desculpa, que é professor de clínica Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Serviço de Cardiologia do Niterói DOR e editor-chefe do Whitebook. Hoje a gente vai abordar esses temas, né? Só que passando algumas informações. Semana passada a gente não teve aula, porque foi feriado, dia 11 de junho, e semana que vem a gente vai ter novamente. A gente vai ter agora todas as quintas-feiras, e falta até o dia 6 de agosto. Em relação aos certificados, que é uma dúvida muito comum, para ter acesso aos certificados é necessário preencher o formulário que a gente vai disponibilizar depois do dia 6 de agosto. A gente vai disponibilizar somente um formulário e é só preencher ele e colocar todas as informações lá. E como vocês sabem, para quem quiser receber o certificado, a gente colocou uma taxa simbólica de R$10 por pessoa e a gente vai destinar 50% desse valor para o asilo de Paranaguá. E para confirmar esse pagamento, é só anexar o comprovante de pagamento nesse formulário que a gente vai disponibilizar depois do dia 6. Enfim, deixo aqui o curso com os nossos professores. Aproveitem muito hoje, que o tema está bem interessante. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Então, a gente retoma aí a nossa terceira aula. Em especial, na verdade, a notícia boa é que o Willo vai continuar até o final conosco. E temos um convidado que é o Ronaldo Gismon, professor da UF, cardiologista. E eu tenho uma coisa para contar sobre o Ronaldo, que ele não sabe. Eu sou um pouquinho mais novo que ele, talvez uns 2 ou 3 anos. Mas, quando eu estava próximo de me formar, eu ouvia nos corredores da universidade, enfim, dentre os interessados em fazer cardiologia, por exemplo, que tinha um recém-formado, um residente, que era, enfim, acima da média e que tinha sido, se não me engano, um dos primeiros residentes a ser plantonista da UTI do Procardíaco. Procardíaco é um hospital de ponta, onde, para você dar plantão, você precisava ter uma formação um pouco além dessa, tá? Bom, mas isso aí não é o ponto central. O ponto central é que o fato de eu ter tido contato com essa história, ou seja, de eu ter visto essa possibilidade concreta na minha frente, de alguma maneira me nivelou para cima. Porque quando você tem acesso a pessoas de carne e osso que fazem algo maior do que você está fazendo, você enxerga isso como uma possibilidade para você, tá? Então, pessoas como o Ronaldo, que eu tive muito pouco contato, eu tive um contato com ele há uns 15 anos, ele não vai lembrar, num desses jantares, eu acho, de medicação, porque eu era amigo do pessoal de Laranjeiras, da cardiologia, enfim, e aí falaram, olha, aquele que é o Ronaldo, um jovem médico, lógico, hoje já é um médico maduro, mas pessoas como o Ronaldo, de alguma maneira, me ajudaram a mostrar a possibilidade de existir algo melhor. Então, Ronaldo, é um prazer imenso ter você aqui. Você é o grande convidado de hoje e eu te agradeço por ter sido, de certa maneira, um incentivo para mim. Nada, peraí. Eu agradeço as palavras. Estamos aí prestados para poder participar hoje. Não sou isso tudo que você falou, não. Eu era só um cara esforçado. Mas é bom ouvir por exemplo dos alunos que vale a pena se esforçar, vale a pena estudar, que certamente a gente chega lá, tá bom? Obrigadão aí. E no que precisar, eu pretendo ajudar aí nesse entendimento do uso dos antimicrobianos nas infecções respiratórias.
Beleza. Eu vou começar, antes de passar, já dei boa noite para o Rodrigo, mas eu vou pedir para todo mundo que está online agora, para a gente introduzir esse segundo módulo dessa jornada. Eu acho que o primeiro módulo teve uma aula sobre a história dos antibióticos, depois teve uma segunda aula sobre uma passada geral dos antibióticos, mas agora a gente vai mudar um pouco o esquema. Então eu queria fazer um exercício com todo mundo um pouco curioso. Eu quero que todo mundo que esteja me ouvindo agora pense numa galinha, tá? Pensa aí numa galinha mesmo, tá? Vocês estão pensando, bom, certamente nós não estamos pensando na mesma galinha. Nós estamos imaginando uma galinha. Mas se você aí só tiver visto na sua vida a galinha pintadinha, por exemplo, do desenho de criança, e eu, de repente, sou um criador de galinha experiente, eu já vi um galo índio gigante, uma galinha garnizé, uma galinha d'Angola, eu certamente tenho uma possibilidade de imaginação melhor do que a sua. Tá? E esse é o grande problema da aula teórica de medicina. Quando eu falo, por exemplo, que pneumonia tem 80% de chance do paciente aparecer com tosse, 87% com febre, 70% com falta de ar. Eu estou chutando esses números, tá? Esses números não têm referência, não. Eu não estou me referindo a algo concreto. Eu estou criando uma história, eu estou passando dados que, na verdade, são úteis somente para quem já viu pacientes com pneumonia. Tá? Então, para resumir aqui, infecção respiratória, de uma forma bem rápida, é muito provável que se você der clavulin com azitromicina ou levofloxacina para um paciente com tosse, febre, você vai resolver aí 95% ou mais desses pacientes, que vão melhorar com ou sem esse antibiótico que você está dando. Mas o objetivo daqui hoje não é fazer isso. Não é chegar e ler um guideline para você usar um antibiótico em um determinado caso. O objetivo dessa jornada, que acaba em agosto, como o Lucas falou, é tentar mostrar e falar das espécies de galinha com quem vê galinha. Tá? Eu não quero que você fique imaginando que todas as galinhas se resumem à galinha pintadinha. Como eu também não quero que você fique imaginando que todas as pneumonias se resumem a uma tabela que fala da porcentagem dos sinais e sintomas. Tá? Eu vou puxar o assunto de infecção de via aérea, passando a bola para o Rodrigo, porque existem alguns critérios para infecção de garganta, por exemplo, que fala que você avalia 4 sinais, tá? Que é a presença de febre, a presença de placa na garganta, a presença de linfonodomegalia e a presença e a ausência de tosse, tá? Como um preditor para a infecção bacteriana. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Rodrigo é: como é que eu diferencio, como é que é o quadro sindrômico, na verdade, como que esse paciente com infecção de via aérea superior se apresenta e como é que eu posso diferenciar na prática, dentro do consultório, olhando para o paciente, um quadro bacteriano de um viral, que é o que vai me ajudar a tomar a decisão de usar um antibiótico. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Bruno, Ilo, Ronaldo e todos aí que estão assistindo. É um prazer mais uma vez estar aqui. Ô Bruno, as infecções de garganta, ou as amigdalites, ou as faringites, essa é uma pergunta capciosa, porque tanto a infecção viral clínica e ao exame físico parecido com a bacteriana, quanto a infecção bacteriana pode ter uma apresentação clínica e ao exame físico parecida com a viral. O paciente, como você disse, né, ele não chega com um diagnóstico para você, ele não chega com CID, ele não chega falando, eu estou com amigdalite bacteriana. Às vezes ele pode até chegar e pode estar enganado. Então, eu acho que aí eu vou colocar um pouquinho de informação teórica da estatística, porque nós sabemos que em pediatria, pelo menos 70% das amigdalites, depende também da faixa etária, mas uma boa parte das amigdalites, eu prefiro não taxar um número, serão virais. Quantas vezes o pediatra, às vezes por questões ali do pronto
pronto-socorro, ele tem que dar um antibiótico para ele poder dar uma saída para aquela mãe, para o paciente. Ele acaba dando antibiótico e ele mesmo sabe que a chance de ser uma amigdalite viral é grande, mas por uma questão prática, ele dá um antibiótico e esse paciente melhora com 48, 72 horas e não quer dizer que foi pelo antibiótico. Então é muito difícil. É lógico que, se você vê, eu agora vou falar mais de adulto, a amigdalite bacteriana em adulto já tem uma proporção mais ou menos equilibrada. E se você pega um adulto com placa francamente instalada, fica fácil de você falar que é bacteriano. Apesar de que a gente não pode esquecer de diagnósticos diferenciais, a mononucleose infecciosa, difteria é extremamente raro, mas não pode esquecer que a difteria é uma bactéria incomum de causar lesões e não vai dar placa na amígdala, né? Vai pegar às vezes a orofaringe toda, mas é uma doença rara, mas tem um micro-organismo que vai ter um tratamento específico, né? Mas o estado geral do paciente com amigdalite bacteriana normalmente é muito ruim. Ele se sente muito doente, muito prostrado, muito indisposto, com mialgia, a febre é alta. Não quero dizer que a infecção viral não possa dar uma febre de 39 graus, 39,5, pode dar sim, como gripe dá febre de 39,5, às vezes até mais. Mas o paciente, mesmo quando ele toma um antitérmico, que abaixa a febre, ele continua com o estado geral muito ruim, e você examina e vê as placas. Agora, o problema é quando você pega um paciente que está com o estado geral ruim, está muito prostrado, está com uma febre alta, e você só vê a hiperemia das amígdalas ou da orofaringe, né? E se você tiver... A faringite também pode ser bacteriana, mas você vê que o quadro é mais difuso no seu exame clínico, você tem que pensar que pode ser viral. E tem outros sinais que você pode também matar uma charada para uma infecção bacteriana. A amigdalite streptocócica, que o streptococcus é o micro-organismo, principalmente o beta-hemolítico do grupo A, que é o Piógenes, é o micro-organismo número 1 causador de amigdalite bacteriana. Se você vê algumas petequias no palato mole, isso sugere amigdalite streptocócica. Então tem algumas pegadinhas. Se você vê placa totalmente formada, pus, isso provavelmente é bacteriano, provavelmente é streptococcus. Se você vê uma hiperemia mais difusa, se você vê linfadenomegalia bilateral, você tem a febre às vezes não é tão alta, toma antitérmico, o paciente melhora, pode ser viral. Mas a amigdalite, dificilmente na prática, você não vai dar antibiótico diante do quadro que o paciente chega com dor de garganta, febre, você examina e vê que está com uma hiperemia ou com placas. E aí tem um guideline da Sociedade Americana, o último, da Sociedade Americana de Doenças, que são disponíveis, todos os guidelines da IDSA, Infectious Disease Society of America, são disponibilizados na internet. Tem um sobre as amigdalites mesmo, as tonsilites, e coloca que as três bactérias que vão causar 95% das amigdalites serão Streptococcus, beta-hemolítico do grupo, e Neisseria meningitidis, que causa a meningite, pode causar doença meningocócica, né? Não vou falar meningite. E a Neisseria gonorreia, que causa a doença gonocócica. Sendo que as Neisserias vão ser a menor parte dos casos. A grande maioria, 95% das infecções bacterianas serão esses três micro-organismos, e se eu pegar três micro-organismos, 90% ou mais será Streptococcus. Ou seja, é uma das poucas infecções que, quando você falar tem uma amigdalite bacteriana no meu exame clínico, estou dando um diagnóstico eu saí da síntese, fui para o diagnóstico etiológico de uma amigdalite bacteriana, é quase certo que você pode afirmar que é uma amigdalite por Streptococcus. E aí nós vamos saber que o Streptococcus, a grande maioria dos Streptococcus de garganta são sensíveis à penicilina, rarissimamente serão resistentes. Se o paciente não tiver alergia, você trata com uma penicilina simples, sem precisar de uma associação de um beta-lactâmico, que é um erro muito comum. E o Will pode falar melhor disso, inclusive não se faz o antibiograma quando se identifica Streptococcus em placa de garganta. Pois é.
em relação a essa aqui. Vou começar de trás para diante, tá? O Rodrigo falou aí do antibiograma. O Streptococcus pyoides é uma bactéria conhecidamente sensível às penicilinas. Então, nós devemos realizar o antibiograma quando nós não conhecemos a sensibilidade da bactéria. Então, uma bactéria que eu conheço a sensibilidade, ela é bem documentada que ela não tem resistência à penicilina, não é necessário a gente fazer. Por isso, além da cultura, o teste rápido, né, Rodrigo, ele é muito útil. Por quê? Porque ele já fala que o paciente tem. Então, a microbiologia, ela vai ajudar, né, na coleta ali do suário de orofaringe. Primeiro, a coleta tem que ser muito bem feita. Eu já teve pediatra que me ligou e falou assim, eu nunca vi um teste rápido positivo. Falei, mas é porque a coleta não foi bem feita. Então, o Rodrigo falou, por exemplo, a gente, na hora de fazer a coleta, eu tenho que ir naqueles pontos, aonde que tem a placa, aonde que tem hiperemia, é ali que eu tenho a maior chance de recuperar, né, o micro-organismo, trazer para eu ter um exame positivo. Então, o Streptococcus pyoides, além da cultura, né, que é o beta-hemolítico do grupo A, nós podemos fazer também o teste rápido. Nós temos o Streptococcus do grupo C e do grupo G, que também são beta-hemolíticos e também são sensíveis à penicilina. O Rodrigo trouxe aí uma questão muito interessante, que é a Neisseria, nós temos a Neisseria gonorreia. Quando suspeitar, né, Rodrigo, que é raro, o laboratório deve ser comunicado, olha, eu estou pensando em Neisseria gonorreia. Por quê? Porque uma coisa que a gente não discutiu na última aula é que nós direcionamos a cultura para os possíveis patógenos. Então, por exemplo, a Neisseria é uma bactéria fastidiosa, ela depende de mais nutrientes para crescer. Ela não cresce no meio de cultura igual o Streptococcus cresce. Então, eu preciso de um meio mais suplementado, a gente chama de Agatai-Martin, ele tem mais suplemento. Uma questão que eu só queria chamar a atenção é que nós temos uma bactéria que é muito comum de crescer em orofaringe e eu vejo vários resultados inadequados com essa bactéria, que é o Staphylococcus aureus. Muita gente acha que o aureus sempre é um patógeno. Então, é muito comum a gente ver cultura de orofaringe liberando Staphylococcus aureus. Então, gostaria de chamar a atenção, se eu não estiver correto, Rodrigo, por favor, você me corrija. O Staphylococcus aureus não é uma bactéria associada à faringite. Então, isso aí é a questão. O laboratório, ele tem atrapalhar menos. Então, não induzir ao erro. Quando a gente libera o Staphylococcus aureus, a gente induz muito ao erro. Ô, Ronaldo, eu fico até sem graça de... Você acabou de sair do hospital de campanha de uma intubação difícil. Eu fico até sem graça aqui de falar de amidalite, cara. Pra falar a verdade. Não, tranquilo, é muito mais comum do que o hospital de campanha. Pois é, mas eu sei que você trabalha na UF, e a UF tem uma tradição com clínicos, né? O professor Ricardo, o professor Ivan. Então, são clínicos de beira de leito. E uma das coisas que eu mais aprendi com um clínico da UFRJ, parece besteira, mas em relação à amidalite, que o tempo de antimicrobiano, o paciente ele vai diminuir a placa, ele vai diminuir a febre depois de mais tempo do que o habitual. Então, não é incomum o paciente ficar 3, 4 dias com febre, com placa. E a gente vê muito na prática a troca de antibiótico, né? Então, 48 horas depois, você troca para ceftriaxona intramuscular, e aí o paciente toma ceftriaxona, melhora 4 dias depois, mas melhoraria com uma amoxicilina, por exemplo. Aí eu te faço 2 perguntas, tá? A primeira pergunta é, você, como cardiologista, trabalhando em terapia intensiva, com Covid, enfim, como é que é a sua experiência com esse tratamento antimicrobiano de amidalite? Como é que é a sua... Oi, fala, Camila. Coisinha. Quando o Ronaldo for falar, só tentar ver se ele tá com a mão no áudio do celular ou tentar aumentar um pouquinho o áudio. Beleza? Tá baixo, é porque tá no pódio. Tá baixo? Tá um pouquinho baixo. Tá bom. Vou tentar falar mais alto. Tá bom, obrigada. Tá, então são 2 perguntas. Primeiro, em relação a isso, como é que é a sua experiência? Que no consultório, inevitavelmente, você pega esses casos. Qual é a sua experiência em relação a isso? E a segunda pergunta, você é editor do Whitebook.
que o Rodrigo, que é infectologista, conheceu o livro agora, achou o material excelente. E contar um pouquinho a história do Whitebook, como é que isso aí, como é que surgiu isso. Tá bom. Então vamos por partes. O Whitebook ele foi desenvolvido por 3 ex-alunos da UF, o Pedro, Eduardo e o Bruno. Eu não sou dono da empresa, eu sou só funcionário, tá bom? Então, tranquilo. Eles eram ótimos alunos, eles eram monitores de semiologia e depois internos, etc. E eles viam várias demandas do dia a dia que eles queriam reunir e facilitar. E na época o papel já estava ficando uma coisa secundária, o celular ganhou de espaço, começou a ter o WhatsApp, as pessoas se falarem mais, e eles queriam então ter uma coisa que no celular pudesse tirar a dúvida deles sem ter que carregar livro no bolso, sem ter que ficar consultando alguém. Então eles começaram a fazer pequenos aplicativos, aplicativo de exame físico para semiologia, aplicativo de gasometria, depois os aplicativos com escolha de antimicrobiano, e aí esses aplicativos foram dando certo. Aquilo chamou a atenção de uma fomentadora de startups, a 21212, e eles então falaram, olha, vamos aqui fazer disso uma empresa maior. E aí eles reuniram os vários aplicativos que eles tinham num único produto, e aí saiu o nome do Whitebook, uma brincadeira em relação ao Black Book, que era o grande livro da minha geração, e dali o aplicativo... Que é de Belo Horizonte, né? Que é de BH, Black Book. Eu não sabia não, legal. Infectologia usa muito também o Redbook na pediatria também, que era muito famoso. E a ideia do Whitebook foi brincar com esse nome e tentar fazer dele um aplicativo para ajudar o jovem a tomar uma decisão na beira-leito, uma coisa que faça prática e rápida de usar. Então, assim como o Rodrigo já adiantou para vocês, eu acho que o principal desafio é o seguinte: vocês vão ver muitas pessoas com sintomas respiratórios e febre. Isso é um grupo grande de pessoas, é um dos 5 atendimentos mais comuns no consultório e na emergência, principalmente aquela emergência verde, né, que é a emergência que, na verdade, é uma consulta. E o aluno precisa identificar aonde ele tem que tomar uma decisão, fazer uma intervenção que não seja só tratamento sintomático. Ao contrário do que se pensa, a gente vai intervir com antimicrobiano ou alguma coisa assim, numa minoria dos casos. O que acontece é que a maioria sai com antibiótico prescrito, que não deveria ser feito. Então, qual é o doente, qual é o must-not miss que eu tenho que ter nesse atendimento? Primeiro, o doente grave. Então, esse cara, que é o cara que você vai manter internado, é o cara que tem comorbidades, que tem sinais de disfunção orgânica, está evoluindo com sepsis, ou está evoluindo com sinais de insuficiência respiratória. Então, normalmente, a comorbidade, os sinais de insuficiência respiratória, ou os sinais de falência orgânica de uma sepse grave, um dos 3 grupos é o que aponta. E tem vários índices e scores que ajudam o mais novo a enxergar isso, que para o mais velho já é uma coisa mais natural. Esse é um cenário. O outro é o doente que complica. Esse normalmente é o cara que está voltando no seu consultório, que é o cara que vem com sintomas gripais há mais do que 7 a 10 dias e que está fazendo uma complicação da infecção de viária superior. Essas complicações com frequência são bacterianas, a sinusite é o maior exemplo delas, e talvez vai ser um grupo que vai ganhar o antibiótico. Porém, a absoluta maioria das pessoas nem está grave, nem está com sintoma prolongado. A maioria vai te procurar nos primeiros 5 dias de sintoma. E nessa fase inicial, a absoluta maioria das infecções de viária superior não precisam ser medicadas. Elas podem receber só sintomático e não precisam de antimicrobiano. Mas quem é que mais precisa, que é quem o Rodrigo pontuou? É o doente com amidalite pura e que você acha que é streptococo, que especialmente no jovem você tem um papel de prevenção da febre reumática. Esse doente, ele tende a ter muitos sintomas de dor de garganta e febre alta, essa febre que você falou que dura alguns dias, mas os sintomas catarrais nasais são poucos ou ausentes. O que a gente vê são as pessoas pegando faringite, rinocinusite aguda e dando antibiótico. E aí acontece, por exemplo, uma mononucleose, você faz um racha e acha que tem alergia. Né? Então, para esse doente com amidalite pura, a penicilina funciona muito bem. É mais importante no jovem, como profilaxia da febre reumática, e seria a grande lição para eles: procurar o cara com amidalite, que eu tenho que tratar, o doente que está voltando, que tem um sintoma prolongado, uma complicação bacteriana, ou o doente com forma grave, que precisa ficar internado e fazer mais exames. Não, beleza, interessante. E eu, na minha prática, só para trazer um ponto para os alunos, o que eu faço muito? Eu gosto muito desses critérios. Eu não lembro o nome dos critérios, mas é o que o Ronaldo falou. É a amidalite pura, ausência de tosse, febre e placa, né?
São pacientes que não têm sintoma respiratório, catarral, não está espirrando, não está com tosse. Esse paciente eu trato com amoxicilina. O paciente que não precisa de antibiótico, que está no meu consultório, que eu tenho contato, eu faço uma coisa que às vezes ajuda muito. Eu dou a receita de antibiótico, dobro ela, literalmente. Eu pego, dobro e falo assim, você vai guardar isso aqui na bolsa e vai me ligar em 48 horas. Se você tiver melhorado, você não vai tomar um antibiótico. Ou seja, o doente sai com o antibiótico prescrito, mas não necessariamente ele compra. E eu te falo, a imensa maioria melhora com anti-inflamatório e não toma o antibiótico. E você dando a receita para o paciente, falando, me liga, pessoal, não tenham medo de telefone. Paciente de consultório, dá o seu telefone, não tenha medo. Telefone não queima o ouvido. Telefone, se você não puder atender, é só não atender. Ele não te segue pela casa, ele não dá choque, entendeu? E você, com isso, você consegue ganhar a confiança e estabelecer a relação com o paciente, né? Então, eu sempre faço isso. Esse paciente meio duvidoso, que quer sair com antibiótico, eu dou a receita e dobro. E falo, leva para sua casa, tá? Eu queria passar a bola para o Rodrigo, falando de alguns cenários que eu vejo e que é importante para o jovem médico entender. Não é comum a amidalite bacteriana complicar localmente, mas tem 3 cenários que me incomodam muito, que é o trismo, tá? A presença de disfonia e abscesso e a vermelhidão em pescoço. Porque a mediastinite é uma complicação extremamente grave, e que não são muitos cirurgiões que tratam. Por quê? Porque a gente tem mania de querer abrir tecido que tem pus, que tem que abrir ali o abscesso e limpar. Às vezes a mediastinite vai invadindo o mediastino e fica um tecido entumecido como se fosse uma água de carne. E ainda assim você tem que abrir e lavar aquilo ali. Tá? Então eu queria passar a bola para o Rodrigo para vocês saberem de forma muito prática o que na frente do doente tem que ligar o sinal de alerta. Claro, tem os índices de sepsis, tem todo o sinal de disfunção orgânica que o Ronaldo falou. Mas existem algumas complicações locais que são raras, mas acontecem. E essas 3 me incomodam muito. E eu vejo isso acontecer. Você vê isso, Rodrigo? Vejo, já vi casos graves e óbitos que vieram, às vezes, de outras cidades que não tiveram, às vezes, o recurso também para fazer um manejo cirúrgico rápido, né? Tem até a angina de Ludwig, né? Que é infecções do assoalho da boca, amigdalites que complicam. E o nosso pescoço, nós temos vários planos anatômicos divididos por fáscias e a infecção desce por esses planos e vai para o mediastino e vira uma complicação gravíssima com altíssima mortalidade que precisa de intervenção cirúrgica. Antes de eu falar isso, Bruno, eu queria só apontar uma questão aqui da penicilina, que eu acho que a gente colocou bem o quadro. Infecções virais, elas escolhem um segmento das nossas vias respiratórias, mas ela não escolhe a amígdala. Então, quando você tem amidalite pura, sem outras manifestações associadas, mesmo não tendo placa instalada, a infecção bacteriana tem que ser tratada e o Streptococcus é a grande estrela e o mais provável, claramente. E quanto mais cedo você tratar a amigdalite, aí eu vou entrar nessa parte de complicação, mais rápido é a resposta. Depois que a placa já está bem instalada, a resposta da amigdalite é lenta. E olha o que eu já vi acontecer. O paciente volta no 2º ou no 3º dia ainda com febre, com dor de garganta, com placa, está tomando amoxicilina, é uma amigdalite streptocócica, você não precisa acrescentar clavulanato, você não precisa trocar de droga, você tem que só verificar se não tem complicação, e aí o sinal do trismo é sinal de complicação, você pode estar formando algum volume, ou tendo uma piora muito importante, alguma lesão volumosa pode estar formando um abscesso periamigdaliano, ou mesmo sinais flogísticos descendo, aí esse paciente provavelmente vai estar entrando em sepse, que pode ser a angina de Ludwig ou a mediastinite. Mas, se esse paciente não tiver nenhum sinal clínico ou local no exame físico de complicação, às vezes você tem que simplesmente ter a segurança que você tem que esperar não trocar um antibiótico, porque da mesma forma que nós sabemos que os streptococcus, beta-hemolíticos, são sensíveis à penicilina, e se esse paciente não for alérgico, ele vai estar tomando penicilina purinha, pode ser até uma PNV oral,
uma das poucas situações que nós vamos usar uma penicilina natural aí, né, que são as penicilinas propriamente ditas, são naturais, amoxicilina, ampicilina, são penicilinas semissintéticas, eu posso usar até a PENV oral para isso. Mas o problema é a ansiedade do médico de achar que tem falha e trocar. Se ele trocar por uma ceftriaxona, ok, vai continuar funcionando. Mas me preocupa ele trocar por um macrolídeo, uma claritromicina, uma ácitro ou uma quinolona, um levofloxacino, por exemplo. Que aí sim, eu aumento a chance de ter falha por resistência. Porque a gente vê que a resistência dos streptococcus aos macrolídeos e às quinolonas estão aumentando. Aí você troca o antibiótico e reduz a chance de resolver, de curar o problema do seu paciente. Enfim, isso para aquele paciente que não piorou, evidentemente. Mas trismo, ele não consegue abrir, é sinal, a boca travou, é sinal de complicação dessa amigdalite. Se você vê algum aumento de volume local, lógico, pode ser uma linfadenomegalia, pode ser um linfonodo até infartando. Eu vou ter linfadenomegalia na viral, vou ter na bacteriana também. Mas pode ser abscesso. E se você vê que o estado geral do paciente desceu ladeira, que ele tem taquicardia, que ele tem taquipneia, que a pressão dele está começando a ficar limítrofe, que ele está fazendo um edema de pescoço, uma hiperemia, tome cuidado com a complicação da mediastinite, que é a infecção dissecando por planos. E aí, ela é uma infecção onde talvez o antibiótico aí comece a assumir um papel coadjuvante, porque vai ser um tratamento eminentemente cirúrgico. Esse paciente provavelmente vai para unidade de terapia intensiva, vai precisar ser tomografado, cabeça e pescoço e tórax, e precisa ter o apoio de um serviço que tenha cirurgiões que estejam habilitados a manejar o caso. E, Rodrigo, também é interessante falar, porque um cenário muito comum é o jovem médico na emergência, ele se depara com um paciente com uma amidalite, por exemplo, está começando um trismo e que ele está vendo que o paciente não está tão bem, tá? E ele fica ali meio na dúvida se vai transferir para uma outra unidade, se vai internar, se não vai, e acaba liberando o doente. Tá? Tomar muito cuidado com isso, pessoal. Acreditem no que os seus olhos estão vendo, tá? Acreditem nisso. Há pouco tempo, eu atendi uma paciente que falou assim, olha, eu tô com uma dor aqui. Ela apontou aqui assim. E ela foi no hospital, foi até examinada pelo otorrino, e que falou que não tinha nada. Aí no dia seguinte ela falou assim, ela chegou e tinha um abscesso. Ela falou assim, olha, eu tô falando que eu tô com uma dor aqui, tá? O paciente, ele traz as informações que você precisa. Então confiem nos seus olhos. A amidalite, a grande maioria vai melhorar, com, sem ou apesar de nós, mas existem os sinais de complicação. E para a gente passar para a pneumonia, eu queria perguntar para o Willo se naquele cenário onde o otorrino é chamado, ele pulsiona aquele abscesso, a própria pulsão do abscesso já resolve o caso, na grande maioria das vezes. Mas pegar esse líquido do abscesso, esse pus, e mandar para você, Willo, serve para alguma coisa? Se for uma coleta bem asséptica, vai valer sim. Agora, se já for um abscesso que está contaminado, a gente vai ter um crescimento da microbiota muito grande nesse local. Então, ou seja, seria uma cultura que ela não teria valor. O que eu queria chamar a atenção em termos do abscesso é que aconteceu já algumas vezes comigo, eu já fui chamado para colher material no Eduardo Menezes, o paciente tinha vindo com suspeita de difteria. Né? Que o Rodrigo falou que hoje é muito raro, mas a gente só lembrar que a difteria geralmente tem a formação da pseudomembrana, né, que chama a atenção, e às vezes eu ia olhar para colher o material e eu via áreas de abscesso, poucos abscessos, ou às vezes único. E lembrar, antigamente a gente chamava de angina de Bansan, que o laboratório pode ajudar, que a gente faça um simples GRAM, é suficiente, que a gente chama associação fuso-espiralar. É o fuso bactéria com bacterióides. Então, a gente consegue, pelo GRAM, já falar, olha, isso aí é uma angina de Bansan, é uma associação de bactérias anaeróbicas que dão essa área, costuma dar até um abscesso e uma área de necrose nesse local. Então, pessoal, eu acho que... Eu posso te interromper? Fala. É uma pergunta interessante. Ô, Willo, e se o colega optar por funcionar
drenar um abscesso ou puncionar esse abscesso, como que você recomenda que esse material seja acondicionado e levado para o laboratório? Precisa de muita agilidade, porque às vezes pode estar em algum local que o exame vai ter que aguardar até ir para uma microbiologia, ou está de noite. Posso deixar esse material dentro de uma geladeira? Eu tenho que mandar ele rápido para o laboratório? Eu posso inocular direto no frasco de hemocultura? O que você me orienta sobre essa fase pré-analítica, que é fundamental? Se você não tiver uma boa fase pré-analítica, você todo o restante para frente perde a qualidade do resultado laboratorial. Então, assim, eu vou fazer um resuminho, só para não falar assim, isso vai fazer tanto tempo, para a gente ter uma visão geral. Então, por exemplo, um abscesso desse. Se a gente tiver um balão de hemocultura, seria viável, pediátrico, seria. O grande problema é que o volume vai ser tão pequeno que eu vou diluir isso tanto no balão de hemocultura que a sensibilidade vai ser muito baixa. Aí a gente pode já, se o laboratório estiver lá, a gente já pode funcionar e colocar direto na placa? Pode. Seria uma boa alternativa. Como que nós vamos fazer? Não tem laboratório. Então eu vou acondicionar, mas primeiro, vou colher. Eu sempre peço, Rodrigo, para deixar na própria seringa. Porque deixando na própria seringa, às vezes eu aproveito só o que está ali no lumen da agulha. Porque às vezes é tão pouco que não consegue, o volume é mínimo. E se a gente perder aquilo ali, já é importante. Então a gente pode pensar em regra geral. Isso vai servir para a regra geral, é claro, com algumas exceções que depois a gente pode colocar. Quanto tempo que eu tenho com esse material? A temperatura ambiente nós podemos estabelecer 2 horas. Então eu tenho 2 horas de conservação desse material a temperatura ambiente. Não tem jeito, não tem laboratório. Nós podemos acondicionar esse material por até 24 horas, ele refrigerado. Não é para congelar, porque às vezes a gente fala com o paciente, ele põe, ou se ele vai levar para casa e entregar no laboratório no seguinte, ou as pessoas têm mania de congelar. Não é congelado, é refrigerado de 2 a 8 graus. Então a gente pode estabelecer isso. 2 horas a temperatura ambiente ou 24 horas refrigerado. De uma maneira geral para a grande maioria dos materiais. Que bactéria que não suporta isso? Neisseria. Se você pegar uma Neisseria e refrigerar, ela desaparece, ela só atualiza. Então, é uma bactéria que a gente nunca deve refrigerar. Mas eu não pensando em Neisseria, na maioria das vezes, vai suportar até 24 horas. Então, pessoal, acho que um bom resumo aí para a infecção de garganta de viária superior é amoxicilina pura para infecção de garganta pura, né? Eu acho que o grande tchan aí da infecção de garganta é a placa, a ausência de sintomas de nariz, a febre, e a amoxicilina pura serve para isso. Não precisa dar um clavulin, uma amoxicilina com clavulanato. Tá? Pode ser uma amoxicilina, 500 de 8 em 8 horas, por 7 dias, está de bom tamanho. Uma alternativa para a amoxicilina, Rodrigo, a azitromicina não é uma boa droga, quinolona talvez não. Você tem uma alternativa para o alérgico, para a amoxicilina, Rodrigo? Indica-se muito, né, tem muita referência na literatura à clindamicina, e apesar, como eu falei, o Streptococcus é a grande vedete, na maioria das vezes, apesar da resistência estar crescendo, você tem uma chance de acertar com macrolide e com uma quinolona. Mas sabendo que a resistência para macrolide e principalmente quinolona está crescendo. Então a clindamicina é uma escolha que eu tenho. Para mim, eu fico com a clindamicina e a claritromicina. O uso da azitromicina não está errado. Lembrando que a clindamicina via oral é bacterostática, quando você usa ela venosa, ela atinge concentrações e se transforma numa droga bactericida, mas a clinda é bacterostática, então a resposta vai ser já é lenta na amigdalite, vai ser mais lenta ainda. E a claritromicina, também bacterostático e que age no intracelular, com resposta também mais lenta também. Então, clinda e claritromicina, eu evito o máximo quinolonas, não só pelos efeitos colaterais, resistência crescendo. Quinolonas são drogas que foram tão boas e usadas em tantos sítios pelo corpo que se queimaram. E hoje nós vivemos um problema tanto de resistência em comunidade, quanto hoje também o temor dos efeitos
adversos, das reações adversas neurológicas, principalmente, mas a gente não pode esquecer da artropatia, da tendinopatia associada ao uso de quinolona, risco de rompimento de ligamento. Então, se o paciente for alérgico, clindamicina ou um macrolídeo são as opções que eu costumo usar. Não há necessidade de você dar uma droga de amplo espectro, como um clavulin, e quinolona eu deixo reserva assim quando não tem outra opção. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Posso só perguntar um negócio, Rodrigo? Claro, lógico, que é isso. A gente sabe, bom, primeiro, a gente tem muito resfriado para menos da amidalite em adultos, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa tem amidalite, essa história de alergia à penicilina nem sempre é anafilaxia. A anafilaxia seria a contraindicação a todos os beta-lactames. Mas vamos pensar numa pessoa com rash, que é o que os alunos mais vão pegar. Você acha melhor, num rash com penicilina, a gente partir com macrolídeo, com uma clinga, ou eu tento fazer uma cefalexina? É uma dúvida. Sim, muito bem colocado. Porque a amigdalite eu sei que eu vou usar streptococcus, então eu posso usar também para as farmacodermias leves e moderadas, eu posso usar uma cefalosporina, porque o risco de alergia cruzada ela é pequena, e se ocorrer, provavelmente vai ser de menor intensidade. Como você colocou, Ronaldo, se o paciente tem anafilaxia à penicilina, aí realmente a gente vai contraindicar qualquer beta-lactame, penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos. Mas aí a cefalexina é uma ótima opção. E existe ainda uma outra opção que até tem uma dessensibilização com a amoxicilina. Mas foi muito bem lembrado da sua parte uma situação que a gente não costuma usar a cefalosporina de primeira geração para infecção de vias respiratórias, mas na amigdalite pura é uma boa opção para o paciente alérgico, uma droga bactericida que vai concentrar bem ali no local. E só em relação à dose, a dose é 1 grama de 6 em 6, né? Se você usar 500 miligramas de 6 em 6 é subdose, não é? O Bruno, cefalexina às vezes ainda tem muito no SUS, né? Porque em setor privado a gente usa muito a cefadroxila. Para amigdalite, Bruno, para amigdalite, que é um tecido muito vascularizado, fato é que uma das principais complicações da amigdalectomia é a hemorragia no pós-operatório, é o paciente concentra muito bem. Você pode usar para amigdalite 500 miligramas de 6 em 6 horas da cefalexina, ou se você for usar a cefadroxila, que é outra cefalosporina de primeira geração, né, que são drogas bem voltadas para estafilococcus e streptococcus, e aí nós estamos querendo tratar o estrepto, a cefadroxila você pode usar 500 miligramas de 12 em 12. Quando eu trato, por exemplo, um furúnculo, uma erisipela, uma celulite com uma cefadroxila ou uma cefalexina, aí sim, a concentração, por exemplo, na epiderme ou no subcutâneo pode não ser tão boa. Ainda por cima que vai ter um edema local ali, que diminui a resposta imunológica e dilui o antibiótico. E aí você passa para 1 grama de 6 em 6 de cefalexina ou 1 grama de 12 em 12 da cefadroxila. Beleza, vamos passar para pneumonia agora. Já tem 45 minutos que a gente está falando de garganta. Pessoal, pneumonia, eu acho que... Fala, Lucas. Licença, a gente teve uma dúvida aqui no chat. Caroline Rossi, quais são os sinais de complicação de uma amigdalite e de uma otite do ouvido médio? Tá, eu vou falar da minha experiência, como é que eu faço com a amigdalite. Sinais de complicação, tá? Basicamente trismo, vermelhidão da pele ao redor do pescoço. Isso me incomoda demais. Eu trato com antibiótico venoso e fico de olho arregalado para mediastinite, tá? E a presença de abscesso. Tá? Às vezes você vê um abalamento de palato, uma amigdalite que não responde antibiótico por um tempo mais prolongado, eventualmente tem uma complicação local com abscesso. Rodrigo, você complementa isso? Em relação ao otite? Complemento uma coisa bem interessante, que é o seguinte, como o Ronaldo colocou, né, a maioria das infecções de vias aéreas superiores são virais. Então, o paciente tem vários sintomas associados. Ele tem coriza, na hora que olha a garganta dele, às vezes ele está queixando dor de garganta, a amígdala está vermelha, mas a orofaringe está toda vermelha. Como a infecção viral, ela vai pegar um segmento e vai pegar várias estruturas, várias porções anatômicas daquilo ali. O paciente tem coriza, tem tosse, está tudo vermelho ali por dentro. Isso é viral.
Mas a principal complicação, se o paciente não melhora depois de alguns dias, são as complicações bacterianas. Sinusite é uma delas, a amigdalite pode ser, e a otite também é muito comum. A otite, o sinal de complicação de otite, a dor muito intensa, ou alguma alteração neurológica, ou vermelhidão atrás da orelha. Vermelhidão atrás da orelha pode ser sinal da otomastoidite, porque a otite média, não a otite externa, porque uma infecção viral das vias aéreas superiores, se ela complicar com otite, vai ser uma otite média. Então, se esse paciente tiver dor, edema, sinais flogísticos atrás da orelha, pode ser sinal de uma otomastoidite. Se ele começar a ter alguma alteração também auditiva, zumbido demais, alteração neurológica, as otites médias podem complicar com meningite. Às vezes a meningite é até localizada. E aí é importante saber fazer um bom exame otológico, ter o otoscópio, isso faz parte da formação do acadêmico, saber fazer o exame otológico. O paciente pode começar, como se diz, purgar o ouvido, sinal que a membrana do tímpano perfurou espontaneamente, que é uma tentativa da natureza resolver aquilo lá, não é uma complicação. É saber fazer um bom exame otológico, e se você achar que o seu paciente tem uma alteração neurológica, uma cefaleia muito grande, os sinais flogísticos atrás da orelha, o quadro, a otogia se tornou absurda, alterações do ouvido interno, tente encaminhar para um serviço, caso você não esteja no local que tenha recurso, para poder fazer exames de imagem e pedir a opinião de um especialista, que pode ser um otorrino, mas às vezes até mesmo um neurologista ou um neurocirurgião. E lembrar para vocês, pessoal, que vão se formar e que vão estar na porta, a frase final da emergência tem que ser: se você não melhorar, volte para o hospital e explique o que é não melhorar, tá? Se não melhorar a dor, se aparecer isso, se aparecer aquilo, você volte ao hospital. Não está errado falar isso. Às vezes o médico jovem se cobra de ter uma ação pontual para resolver o problema para sempre. E às vezes isso não acontece. Então você vai falar para o seu paciente: olha, meu tratamento proposto é esse, se não melhorar em tanto tempo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, você volte, tá? Isso deve ser falado. Bom, passando para a pneumonia é um grande tormento para o clínico, tá? Para o médico de enfermaria, para o médico de consultório. Apesar de, quando a gente fala de pneumonia, eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo sabem o que é isso. Então, quando a gente dá uma aula de pneumonia, não é uma aula de descoberta. Por exemplo, uma aula de Churg-Strauss é uma aula de descoberta. Alguns alunos nunca ouviram falar nisso. Pneumonia, não. Vocês já ouviram falar de pneumonia até antes de entrar na faculdade. Mas a pneumonia ela vem se apresentando de diversas maneiras diferentes. Só por curiosidade, eu vou abrir esse assunto passando a palavra para o Ronaldo, mas contando uma história. Eu vou pedir para ele contar uma história também. Há pouco tempo, antes da quarentena, eu corrigi uma anamnese de um aluno de semiologia, que a queixa principal do paciente era vomitou, abre aspas, vomitou. E a história era contada pela esposa, porque o paciente não estava querendo falar, que ele vomitou um suco de caju que a esposa deu. E a narrativa da história da esposa era que ele estava sem apetite e ela deu um suco de caju para dar um pouquinho de ânimo para ele, ele vomitou aquele suco de caju. Depois ele teve febre e ela então colocou no ar-condicionado para ele ficar melhor. E como ele não comeu mais ao longo do dia e estava se sentindo prostrado, ela levou-o para o hospital. Bom, esse paciente estava com um quadro respiratório alto há 4 dias mais ou menos. Nesse dia ele acordou pior, com anorexia, ficou mais prostrado e depois ele teve uma bacteremia. Por que ele vomitou o suco de caju? Enfim, porque ele estava nauseado por causa da infecção. Tá? E o ponto central que o paciente pegou ali foi ter vomitado esse suco de caju. Então, igual a história da galinha que eu falei, quando a gente imagina uma galinha, a gente pensa aí se você pensar na galinha pintadinha, você vai estar falando de algo muito longe de uma galinha. Quando a gente fala de pneumonia e a gente não atendeu muito paciente com pneumonia, a gente também descola um pouco da realidade. A melhor maneira de aprender a pneumonia é atendendo o paciente. Tá? Em um paciente com tosse e com pneumonia, tem muito mais informação do que numa tese de doutorado sobre pneumonia. Tá? A pneumonia é uma doença do médico de beira de leito. Tá? Você não vai aprender pneumonia com aula teórica. Claro, você vai aprender algumas
esferas do tratamento de pneumonia. E eu tenho essa história curiosa para contar e várias outras, inclusive de pacientes que eu demorei para dar o diagnóstico de pneumonia, porque no momento a minha impressão diagnóstica inicial não era pneumonia. Ronaldo, você que é professor de semiologia, você faz algum adendo aí em relação à pneumonia para os alunos? Como é que você levanta esse alerta? Você concorda com o que eu falei? Não, eu concordo com o que você falou, sim. O assunto de pneumonia é muito denso no livro-texto. O que mais me preocupa ali é que o livro-texto coloca, às vezes, 10, 20 itens numa tabela em que tenta linkar agentes etiológicos específicos a certos tipos de comorbidades ou apresentações. Mas quando você vai para a prática real, isso é mais misturado. Então, na verdade, o que o aluno vai encontrar? O aluno vai encontrar a pessoa com sintomas agudos de infecção via respiratória. Esse é o dia a dia. O cara que, de alguma forma, tem tosse, nariz entupido, escorrendo, dificuldade para respirar, febre, e que, eventualmente, ele vai precisar saber o seguinte: a qual grupo de risco esse cara pertence? Então, qual é o cenário que eu estou? Eu estou na comunidade ou eu estou exposto ao hospital? Essa é a grande diferença que a gente faz. E se esse doente tem alguma forma de gravidade. Porque é justamente saber a causa, se eu estou ligado à comunidade ou ao hospital, e se é uma doença grave de CTI ou não, que é que vai definir a escolha do grupo antimicrobiano. A gente normalmente escolhe o grupo assim. E a pneumonia, nos extremos de idade, então na criança e no idoso, ela pode se apresentar por sintomas que não são os sintomas respiratórios clássicos, né? Então, no idoso, é comum que a gente tenha apenas um embotamento, um delírio, uma alteração da frequência respiratória, e a mesma coisa na criança. A criança, quando está com pneumonia, principalmente antes da fase pré-escolar, ela pode ser uma criança que fica irritada ou apática, não chora, não brinca, ou chora demais e fica irritada, e simplesmente está taquipneica, tanto que na criança a taquipneia é o principal sintoma que o pediatra, o cara da medicina de família, tem que estar atento. Então, eu acho que essa é a grande ideia nessa questão da pneumonia, mas para o grande grupo que a gente atende, que vai da idade escolar até o adulto, entrando na faixa do idoso, tá? O grande cenário eu tenho um cara com sintomas gripais e eu preciso saber se esse cara veio da comunidade ou está exposto ao hospital e se esse cara tem sinais de gravidade. O cara que vem da comunidade e não está grave, em 99% das vezes vai ser um pneumococo. E a gente vai resolver ele muito tranquilamente com uma penicilina. O cara que se expôs ao hospital de diferentes formas, ou porque ele é cuidado por alguém que é um idoso, ou porque ele dialisa, ou porque ele é oncológico, ou ele tem uma doença estrutural e infecta com frequência, como o DPOC, esse cara já aumenta muito a prevalência de gram negativo. Talvez a penicilina isolada não vá responder. Por outro lado, num doente que está grave, e a gravidade vem ou por insuficiência respiratória, ou por disfunção orgânica, nesse caso a gente às vezes não pode errar. Quanto mais grave ele tiver, menos chance eu tenho de errar. E eu vejo dois problemas hoje nessa síndrome respiratória da pessoa grave. Primeiro, a dificuldade no isolamento microbiológico. Eu provavelmente só vou conseguir coletar material no cara que foi entubado. O cara que não foi entubado, eu vou ter muita dificuldade, depois o Will vai poder falar para a gente, mas o SCARF tem muitas limitações. E a outra dificuldade desse doente mais grave é a demora na melhora. Né? Se ele é um cara que inflama, normalmente numa infecção urinária você resolve o cara em 48 horas, mas numa infecção respiratória, se ele fizer lesão pulmonar inflamatória, fizer SARA, esse doente leva dias para melhorar e às vezes o curso é um pouco mais complicado. Oi, Ilo, em relação à coleta de material para pneumonia, então, vamos, o que você fala para gente? Ronaldo falou, Ronaldo, eu adoro fazer diagnóstico laboratorial da pneumonia hospitalar e detesto fazer da ambulatorial. Ele falou tudo. Quando a gente tem o paciente no ambiente hospitalar, né, e ele foi para o tubo, a gente tem o aspirado, tem o lavado, tem o tumbal, tem o escovado. Eu vou ter sempre uma amostra com qualidade. E a gente consegue, no laboratório, qualificar essa amostra. Né? Tem alguns critérios que nós utilizamos. Um critério que eu gosto muito é chamado de critério de Murray, que a gente faz a contagem de leucócitos e células epiteliais para ver se essa amostra é representativa do trato respiratório inferior ou não. Né? Hoje a gente tem a vedete do hospital, é o Acinetobacter baumannii,
né, nessas pneumonias hospitalares. A coleta do escarro no paciente ambulatorial, ela é um grande desafio para a gente. No hospital ainda melhora. Por quê? Porque tem a coleta assistida, às vezes vai fazer uma coleta induzida, que facilita esse material. Mas realmente a gente usa, inclusive, esses mesmos critérios no ambulatório, assim, é raríssimo eu consegui fazer um diagnóstico microbiológico de escarro de um paciente ambulatorial. Por quê? Porque vem com aquela microbiota mista, com predominância de Streptococcus purpúreas, onde que a gente não consegue direcionar nada. O Ronaldo colocou aí, por exemplo, um local que a gente consegue fazer um diagnóstico um pouco melhor, né, são os pacientes com fibrose cística. E aí a gente já tem uma cultura também que ela é mais direcionada para uma pseudomonas aeruginosa mucoide, um Staphylococcus aureus, um Stenotropomonas maltophilia. Mas realmente, falando de laboratório, o diagnóstico da pneumonia ambulatorial é um grande desafio a ser feito. Ô, Rodrigo, então define pra gente o que é uma pneumonia comunitária. 3 coisas. O que é uma pneumonia comunitária? Quando que eu opto por tratar esse paciente em regime ambulatorial? Entendeu? Quando é que eu opto por dar um antibiótico para ele? E qual antibiótico eu dou para ele? Pneumonia comunitária é aquela que ocorre no paciente que, se ele tiver internado, ele recebeu alta há mais de 24 horas. Olha que interessante, que isso é um critério epidemiológico. Se esse paciente estava internado no hospital, fez uma cirurgia de hérnia, recebeu alta hoje, amanhã ele está com pneumonia, é uma pneumonia hospitalar. Depois de amanhã, se ele tiver com pneumonia, ela é comunitária. Agora, se ele tiver ficado internado 2 dias para tratar a hérnia, vai ser germe comunitário, um micro-organismo realmente da comunidade, muito sensível. O pneumococo aí é o principal micro-organismo. Mas se esse paciente estava internado ficou um mês, ficou 10 dias no CTI, mais 20 dias em unidade de internação, recebeu alta hoje. Depois de amanhã ele começa com uma pneumonia, essa pneumonia ela é comunitária, mas você vai ter que pensar em micro-organismo multiresistente. Enfim, o critério de pneumonia, eu posso falar aqui do ponto de vista epidemiológico, pneumonia comunitária é aquela que o paciente já está na comunidade há pelo menos 48 horas. E se vai ser micro-organismo multiresistente, você tem que ver esse antecedente dele, caso ele tenha uma internação recente. E também não esquecer dos pacientes institucionalizados, que também não vai ser uma pneumonia comunitária, é uma pneumonia também associada à assistência de pacientes institucionalizados, que a gente pode hoje dividir em pneumonia comunitária, pneumonia hospitalar ou nosocomial e pneumonia, na verdade, pneumonia associada à assistência, que se divide em pacientes institucionalizados, de home care ou de instituições mesmo, instituições de idosos, é muito comum, ou aquele de hospital propriamente dito. Quando é que você interna? Existem os scores de gravidade, os scores de gravidade, para você definir se você vai internar esse paciente ou não. Um score muito utilizado hoje é o score de CURB. E para idoso, quem tem mais de 65 anos, você pode usar o CURB 65. E aí eles têm os critérios lá desse score que define se você, de acordo com a pontuação, se você está autorizado a tratar esse paciente ambulatorial, que isso vai em cima de frequência respiratória, saturação, alteração laboratorial. Tem os detalhes lá que eu acho que não vem ao caso. Esse é um score muito utilizado. Aqui no Mater Dei, no nosso protocolo de pneumonia, usa-se o score de CURB como um guia para definir a internação. Porque aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da pontuação você está autorizado a tratar ambulatorial, dependendo da pontuação você interna, dependendo da pontuação é direto para o CTI. Você interna e encaminha o paciente para a unidade de terapia intensiva. Agora, a gente trata muito esses scores e protocolo como uma lei, é um guia. Você pode ter um paciente que tem um score de CURB que não indica que ele deva internar, e você julga que esse paciente deve internar por outras questões sociais, fragilidade, outras questões. Então, lembrar que o score é um norte de protocolos
São nortes que guidelines, são nortes, mas não são leis. E você deve usar o seu conhecimento, sua experiência para tomar a sua decisão, que pode ser um pouquinho diferente do que o protocolo recomenda. Eu não sei se eu respondi. Mas e na beira do leito, por exemplo, você pega ali, eu vou te falar uma situação de consultório, não de pronto atendimento, mas de consultório que às vezes é um pouco delicada. Ela é simples, mas ela é delicada. O paciente que chega com sintoma respiratório, você está na dúvida se é uma pneumonia ou não, você vai então pedir um raio-x. Mas aí o cara tem que sair do seu consultório, ir lá numa clínica, fazer um raio-x. Talvez você só consiga o resultado daqui a 3 dias, entendeu? Como é que você, num consultório, por exemplo, opta por falar, eu vou dar um antibiótico para esse paciente porque é uma pneumonia? Só você, o seu esteto, sua caneta, seu carimbo. E qual antibiótico você vai dar? E talvez hoje com saturímetro na mão, né? Que hoje todo mundo tem saturímetro, né? Bruno, se eu pegar um paciente que eu vejo que tem uma frequência respiratória de 20, no máximo 24 excursões, sem esforço, ele não tem esforço, o estado dele não está ruim, ele não está cansado em repouso, eu ausculto ele e eu ausculto uma crepitação localizada no terço médio do hemitórax direito, por exemplo. Eu não estou vendo crepitações em ambos os pulmões, em mais de um segmento ou de um lobo. Esse paciente está com estado geral, lógico, às vezes abatido, mas não tão ruim, ele não está taquicárdico, eu meço a pressão dele, ele está com a pressão estável. É um paciente que eu posso eleger ele, eu não sou obrigado a fazer, não há obrigação, acho que o Ronaldo pode falar isso bem também, melhor, não é obrigatório eu fazer raio-x para um paciente que eu estou dando um diagnóstico. Ele chegou com um quadro sindrômico, provavelmente com febre, mal-estar, tosse, às vezes ele tem dor ventilatória dependente. É lógico que a gente pensa, será que ele tem um tromboembolismo pulmonar? Mas aí esse paciente é de baixo risco para uma trombose endovenosa ou um tromboembolismo pulmonar. O escarro dele é purulento, ele está com frequência respiratória de 20 e poucos, ele está eupneico, aí eu tenho um saturímetro, ele não está dessaturando em ar ambiente, ele não está taquicárdico, eu ausculto uma crepitação localizada, eu estou confirmando um diagnóstico de uma pneumonia bacteriana, provavelmente lobar. Não preciso fazer o raio-x, esse paciente não está grave, esse paciente não teve internação recente, não usou antibiótico nos últimos 90 dias, eu não vou pensar em bactéria multiresistente e posso promover meu tratamento empírico. Quais drogas que eu vou usar? Para uma pneumonia comunitária não grave, eu posso usar uma penicilina pura. Eu posso usar uma amoxicilina pura. Às vezes o pessoal tem medo, dá um clavulin. O que o clavulin agregaria para uma pneumonia comunitária que eu não tenho risco de gram negativo, de bactérias multiresistentes, de bactérias hospitalares, como o Ronaldo colocou? Eu vou agregar talvez por Staphylococcus aureus, que não é um agente tão frequente. Eu não preciso desse paciente sair colhendo sangue, ele não tem indicação de hemocultura, eu vou fazer isso para paciente que interna. O rendimento de uma hemocultura, o Willo pode falar também, para uma pneumonia, é muito baixo, chega a 20%, 25% dos pacientes com sepse por pneumonia. Então, na pneumonia ambulatorial, não tem indicação de eu fazer uma hemocultura, sair fazendo hemograma, gasometria, função hepática, renal, porque se meu paciente não está grave, eu vou dar um lactante, provavelmente uma penicilina, se esse paciente não é alérgico. Se muito, eu dou uma amoxicilina com clavulanato, que eu agregaria aí para o Staphylococcus aureus, já que eu não preciso tratar gram negativo em pulmão. A não ser gram negativos clássicos, como não fermentadores, como o hemófilo, que é um micro-organismo sensível à penicilina, a uma ampicilina, uma amoxicilina pura. Mas eu não vou tratar uma Escherichia coli no pulmão, uma Klebsiella no pulmão, uma cineto no pulmão, uma pneumonia comunitária, sem risco, sem critérios para ser pneumonia associada à assistência, ou seja, pneumonia onde os gram-negativos assumem uma proporção maior. Se eu paciente for alérgico, aí eu posso partir sim para um macrolídeo, posso partir para uma tetraciclina, eu gosto muito de doxiciclina para pulmão, que é uma droga que tem ótima ação contra streptococcus, contra pneumococo, contra Staphylococcus aureus também, que é quem eu estou querendo tratar. E ainda pega atípico, né?
Mas eu não preciso cobrir atípico numa pneumonia clássica, num paciente que tem uma crepitação, febre, início súbito, mal-estar, tosse produtiva. Eu não preciso, para este paciente com essa apresentação, cobrir atípico. Mas então... O que é típico e atípico? Só explica para o pessoal, teve essa pergunta, a gente já liberou no Telegram, o que é típico e atípico? É uma nomenclatura que nem é muito correta, né? Na verdade, é porque o micro-organismo atípico, ele, na verdade, ele causa uma síndrome infecciosa pulmonar de apresentação atípica. Ou seja, o paciente não vai ter um escarro purulento, a apresentação será mais insidiosa, a ausculta pulmonar pode não ser uma ausculta clássica de pneumonia com crepitação, isso pode acontecer de forma tardia. O raio-x não tem aquela condensação localizada, pode estar muito pouco alterado, ter somente um infiltrado, às vezes até mesmo um infiltrado intersticial. Então, a apresentação não é clássica, porque quando a gente pensa em pneumonia clássica, eu penso naquele paciente que em pouco tempo começou com a febre, prostração, corpo ruim, tosse purulenta e uma ausculta bem típica. O atípico vai ter uma apresentação totalmente diferente, clínica e radiológica, mais insidiosa. Se você estiver diante desse paciente com uma apresentação atípica, aí você tem que pensar em talvez associar, mesmo com uma pneumonia que você vai tratar ambulatorial, que você na beira do leito, no seu consultório, ou até mesmo no pronto atendimento, não viu gravidade, mas você vê que esse paciente tem uma apresentação atípica, aí talvez você tenha que associar. Você pode até dar também o macrolide sozinho, aí você vai ter que dar drogas que tratam o micro-organismo atípico, porque esses micro-organismos ditos atípicos, porque eles causam uma pneumonia de apresentação atípica, eles são intracelulares. Os beta-lactâmicos não penetram, não tratam nas bactérias que estão dentro das nossas células. Tratam só as que estão no interstício, no estroma, fora da célula. Então tem que dar droga que age lá dentro. Quais drogas que agem lá dentro? As tetraciclinas, os macrolídeos, as quinolonas. Aí eu vou ter que ou trocar a minha penicilina, que seria minha droga de primeira linha, por uma pneumonia atípica comunitária, por um macrolídeo, azitromicina, claritromicina, ou por uma quinolona, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, uma quinolona respiratória, ciprofloxacino não, cipro vamos evitar, e se for usar, vamos lá para infecção de urina depois, né? A gente vai falar. Ou posso usar até mesmo uma tetraciclina. E posso fazer uma associação. Eu posso dar minha amoxicilina, no máximo meu clavulide, junto com uma claritromicina, ou, que é uma associação muito comum, beta-lactâmico com macrolídeo. E eu, quinolona respiratória, levofloxacino ou moxifloxacino, eu tenho que usar ela sozinha, eu não preciso associar com a penicilina. Se eu usar macrolídeo, eu tenho que associar com uma penicilina. Ô, Ronaldo, eu sou fã do Harrison, né? Tipo Flamengo, sabe? Assim, não serve pra muita coisa, tem o up-to-date aí, tem o whitebook, o Harrison aí, enfim, mas eu gosto do Harrison, igual eu gosto do Flamengo, é uma coisa antiga. Então eu era moleque, eu ia pro clube do Flamengo, o primeiro livro que eu ganhei foi o Harrison, e o Harrison tem umas frases interessantes, cara. Ele fala algumas coisas de pneumonia que me chamam a atenção. Primeiro, bacteremia isolada em idoso, até que se prove o contrário, é pneumonia pneumocócica. Tá? Ele fala uma outra frase também interessante, que um adulto saudável não tem pneumonia pneumocócica se não for precedido por infecção viral respiratória. Então, ele vai ter que ter, inevitavelmente, um quadro... Um adulto não idoso, né? Ele vai ter que ter um quadro respiratório e depois ele complica com infecção bacteriana. E o Harrison também fala para radiografar todo paciente com pneumonia 4 semanas depois, pensando numa causa da pneumonia como secundária a alguma outra doença. Você tem alguma frase, tipo, que você carrega no coração aí sobre pneumonia? Ou algum comentário sobre isso que eu falei agora, da sua experiência, cara? Tranquilo. O Harrison é o Harrison, né? Então é igual o Brown, quando vem falar da cardiologia, a gente também vai todo mundo fica cheio. Eu concordo com a visão do Rodrigo. O que acontece? A gente no consultório, às vezes, identifica que o doente tem necessidade de antibiótico. Normalmente, é um cara que ou abriu com evidências de infecção bacteriana, ou ele está complicando uma infecção viral. Ele vinha ali com aquele resfriado, tosse seca, mas
passou de uma semana, a febre persiste, ele está encatarrado, ele está com uma tosse produtiva que ele não tinha, ele está com falta de ar. Então, para esse cara, muitas vezes quando ele é jovem, não tem comorbidade e não tem sinais de gravidade, você toma a decisão de fazer o antibiótico independente do exame complementar. Então, se você tem uma pessoa de comunidade, que não é de grupo de risco de contato com o hospital, que não está grave, você pode tratar e abrir mão da confirmação radiológica tranquilamente. É isso que a gente faz no dia a dia. E a gente guarda a radiografia para o doente que você tem dúvida, então você vai radiografar, eu tenho dúvida, para o doente que interna porque é grave, ou para o doente que eu penso em complicações cujos sintomas se arrastam. Então eu acho que essa ideia é a ideia, não só por custo-efetividade, mas prática do dia a dia. É isso que a gente faz na vida real, tá? Agora, no hospital, quando eu pego um doente grave, quando eu pego um doente que eu penso em complicação, a gente tem a radiografia e o ultrassom como formas de dar uma resposta rápida. Então, eu consigo aquela resposta, o ultrassom, se você fizer quantum of care, você tem a resposta na hora. Então, são ferramentas de rapidez. Porém, a ferramenta que tem mais acurácia, aquela que vai responder com o padrão O da sua resposta, provavelmente vai ser a tomografia. Né? Então, eu peço um raio-x e ultrassom no meu plantão para tomar uma decisão, mas eu, porventura, vou acabar tendo que tomografar se eu estiver pensando numa doença mais grave ou se eu estiver pensando num doente que está evoluindo com complicações. Eu acho que esse é o ponto central aí nessa história. E lembrar que no hospital, além do exame de imagem, a questão da gasometria. A gasometria é um ótimo exame hospitalar. Então, se eu decidir que o cara vai ficar internado porque ele é grave, eu tenho que ter uma gasometria, não só para calcular a TF, que é um marcador de gravidade, mas também ajudar a enxergar acidose e lactato alto, que são coisas importantes para a gente pegar um doente que está evoluindo para sepsis. Está inflamando, né? Isso. Ô, Ilo, vem cá, o que que um... Eu queria só fazer Não, pode falar. Essa questão que o Ronaldo falou, eu até queria saber um pouquinho da experiência do Ronaldo aí no Rio, porque aqui, Ronaldo, em Minas, né, eu estou aqui em Belo Horizonte, nesse paciente grave, a gente tem, por exemplo, às vezes, eu preciso fazer um diagnóstico diferencial, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer um diagnóstico sindrômico, por exemplo, um painel, um film array, para a gente fazer um PCR multiplex. Então, hoje, né, Rodrigo, a gente tem essa dificuldade aqui. Então, eu vou te falar que nenhum hospital faz. Sim. Nenhum. Eu queria saber como que está no Rio. Aqui nós temos essa dificuldade, principalmente por uma grande pressão de pagamento das operadoras de saúde. Então, não consegue remunerar o exame. Então, e a gente não consegue provar essa economia que esse diagnóstico ele vai trazer, o benefício para o hospital, a redução, né, a gente roda o meio mais rápido, redução do uso de antimicrobiano, redução da infecção seletiva. Eu queria saber como que está essa questão aí no Rio de Janeiro. Então, a grande ferramenta ainda é aquela que você citou mais cedo, que é o cara entubado, onde eu consigo coletar o escarro, a secreção respiratória e isolar com cultura tradicional. Essa é a grande ferramenta. As outras, que a gente lê muito no livro, antígeno urinário para legionela, suave do painel viral, vírus mol, suave para influenza, a gente tem muitas limitações de acesso. Sim. Tem hospitais que fazem, então os hospitais normalmente que atendem os convênios com maior robustez fazem, mas não é algo de amplo acesso, não é algo que a gente na prática, no dia a dia, para a maioria dos alunos, não vai conseguir fazer, não, é pontual. E é uma pena, porque para alguns casos de infecção viral, principalmente quando a apresentação é mais atípica, né, aquele raio-x com infiltrado, isso numa era pré-Covid, né? Era muito difícil fazer esse diagnóstico etiológico específico, muito difícil mesmo. E aí deixa eu te devolver uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. A gente tem dificuldade para isolar o pneumococo, mas eventualmente aparece, né? Pneumocultura, no troço assim. Você tem visto uma sensibilidade boa à penicilina aqui na sua amostra, ou a gente tem tido problema com resistência à penicilina no pneumococo, na parte laboratorial? Olha, eu não tenho visto ter tido problema com o pneumococo, não. Lembrando que a gente não pode fazer um método de difusão para ele. A gente tem que fazer um reteste, a gente tem que fazer um MIC, a concentração inibitória mínima para a gente chegar do pneu. Eu não tenho visto
problema. E quando eu faço a gente pega algum pneu que esteja resistente, a gente sempre encaminha para outro laboratório de referência para fazer essa confirmação. Tá? Mas hoje, assim, falar assim, é um problema que a gente está tendo? Não. Hoje, Ronaldo, o grande problema que a gente tem aqui são os bastonetes gram-negativos resistentes a carbapenem. É o problemaço que nós temos, assim, o que impacta mais. É isso aí que nós temos. Bom, eu acho que um ponto importante também, Rodrigo, que eu quero que você fale, às vezes a gente tem a impressão de que um paciente com pneumonia que arrasta mais o sintoma, então ele mantém uma febre, ele mantém uma prostração, um laboratório que não melhora, a gente tem a tendência de achar que é falha terapêutica, tá? E coça na mão para mudar o esquema antimicrobiano, sem antes descartar uma complicação. Então, eu acho que o aluno tem que ter em mente que se ele acha que não está funcionando o tratamento, ele tem que botar de um lado a questão da falha terapêutica, mas ele não pode deixar de lado a questão do abscesso pulmonar e do derrame pleural, tá? Associado a uma pneumonia. Como é que você vê isso, Rodrigo, em relação a uma pneumonia que arrasta um pouquinho? Lembrando que existe a pneumonia de resolução lenta, tá? Mas que eu não estou falando disso agora, depois a gente explica. Estou falando de uma pneumonia que, enfim, ela está quadrada. Isso é uma coisa que eu falo assim, quase que diariamente nas corridas de leito e quando eu sou chamado para avaliar algum caso. Não resposta ao esquema antimicrobiano, partindo do princípio que nós estamos usando as drogas de boa qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente nem tocou no assunto hoje. Então, estamos partindo do preceito que eu estou usando antimicrobianos de boa referência. Não estou querendo dizer que é de laboratório de referência, mas de bons laboratórios em doses corretas. Tá? Então, eu falo muito que falha terapêutica não é necessariamente resistência. Então, pode ser complicação, pode ser formação de uma coleção, de um abscesso, de uma necrotização. Uma pneumonia pelo streptococcus, pelo pneumo, ela pode necrotizar. A pneumonia por estafilococcus pode necrotizar, pode abscedar. Ou pode estar complicando com empiema, que a gente vê com mais frequência pelo Staphylococcus aureus, falando de pneumonia comunitária, mas as hospitalares, que são mais por gram-negativos, resistentes, muitas vezes, a gente vê também essas complicações de abscesso e empiema. Então, a partir do momento que o seu paciente está piorando, eu só trocaria o esquema de cara para um esquema amplo, de acordo com o protocolo da sua instituição, da epidemiologia da sua instituição, se o paciente tiver piorado clinicamente muito, se ele estiver caminhando para um quadro de sepsis, se ele chocou, de repente ele está chocado também. Aí a gente troca. Se não, se houver tempo que a gente possa fazer um exame de imagem, porque esse paciente pode estar no ambulatório, né? Pode estar no consultório ou no ambulatório. Então, às vezes, você não pediu o exame de imagem na sua primeira avaliação, iniciou o tratamento, o paciente está evoluindo de forma arrastada, não está melhorando, vai precisar de exame de imagem. O raio-x, como o Ronaldo colocou, o ultrassom, que pode identificar um derrame, pode identificar... O ultrassom não vê bem um parênquima pulmonar, mas vê bem... se tem derrame, se esse derrame tem debris, se é um derrame que sugere que seja um derrame complicado ou até mesmo um empiema. E o raio-x, mas se você tiver disponível uma tomografia para um paciente que não está respondendo, melhor ainda, porque ela é o exame padrão ouro para determinar as características de uma provável complicação, vai determinar isso melhor. E lembrar de diagnósticos diferenciais, né? Esse paciente pode estar fazendo uma embolia pulmonar, um infarto pulmonar, que seja. Então, nós temos que pensar, né, nessas possibilidades num paciente estável antes de achar que é simplesmente mudar a antibiótica. Você pode, de repente, pela gravidade até mudar, mas faça os exames de imagem para tentar entender isso. E eu queria... Não, só uma pergunta. Um paciente, então, que está com pneumonia, e você faz uma radiografia e tem um derrame pleural, tá? Enfim, o radiologista te fala que tem um derrame pleural. Como é que você... O que você faz?
Se esse paciente não está melhorando clinicamente, nós vamos precisar puncionar esse derrame. Primeiro eu vou querer ver com o radiologista que ele quantifique esse derrame pleural. E se for um derrame pleural pequeno, e por incrível que pareça, 200, 300 ml para um adulto pode ser pequeno, para uma criança, obviamente não, mas para um adulto pode ser pequeno. Mas se ele me fala, não, tem 500 ml, tem 600, tem 800, tem 1 litro. Então, primeiro eu quero quantificar esse derrame. Eu quero que ele me fale das características que ele está vendo neste derrame, que seja a ultrassom ou que seja a tomografia. Ele pode me falar, pelas características do líquido, se pode sugerir mais um processo de complicação com empiema ou derrame. Se é unilateral, se é bilateral, porque pode ser um exudato. Pode ser um derrame, porque esse paciente está com uma resposta inflamatória sistêmica ou tem uma insuficiência cardíaca, ele descompensa a pneumonia e ele está fazendo um transudato bilateral. Né? Mas se for unilateral, de grande volume, o raio-x pode mostrar isso, ele pode ajudar, e o raio-x não vai te contar. Mas o ultrassom pode, uma tomografia também pode. Aí, dependendo das características, da localização, do volume e da clínica do paciente, o paciente não está melhorando ou está piorando, aí nós vamos ter que indicar a punção desse derrame para propedêutica, dependendo das características, para drenagem. Não vai ser somente uma punção, será uma drenagem. E daí também uma possibilidade de mandar o material para cultura, para citometria, citologia, bioquímica. Né? A gente tem que pensar nos diagnósticos iniciais. Será que eu tenho uma tuberculose pleural, uma tuberculose pulmonar e pleural? Então eu tenho que pensar em outras questões. Mandar esse material de forma adequada para o laboratório de microbiologia, conversar com o microbiologista, porque o microbiologista pode nos ajudar a pensar e identificar o micro-organismo. Iro, como é que você entra nessa história aí? Nesse caso, nós coletaríamos o material e colocaríamos num balão de hemocultura, para a gente aumentar a sensibilidade. Então, utilizaria um balão de hemocultura pediátrico, né, com volume em torno de 5 ml, que nós colocaríamos nesse balão, para a gente ter a possibilidade de pegar aeróbicos e anaeróbicos. Lembrando que se tiver citologia e citometria, esse material não pode ser coletado no balão de hemocultura. Então, a cultura vai no balão e separadamente encaminha para o laboratório uma citologia, um pouquinho do material num frasco estéreo, para fazer citologia e citometria. É um exame que não pode demorar, né, Rodrigo? Porque senão a gente já começa a ter a perda das células, que vai atrapalhar na visualização e na contagem celular para realizar os exames. E Ronaldo, quem é o doente que melhora da pneumonia? Quer dizer, como é que esse doente que melhora fica? Então você está lá com aquele seu doente com sintoma respiratório, agudo, com os catarros, você começa a tratar com antibiótico. Como que ele melhora? Como é que você fala assim, bom, ele melhorou, eu vou suspender o antibiótico quando? Eu vou dar alta para ele quando? Como é que esse doente melhora? A pneumonia, ela normalmente não responde tão rápido como uma sepse urinária, mas ainda assim a gente tem 2 grupos. Aquele grupo que em 24, 48 horas ficou afebril, então ele respondeu rápido, e ele não era um grupo de extrema gravidade, nem para patógenos muito esquisitos. A gente, a tendência moderna é encurtar o tempo antibiótico e você fazer ali 7 dias. Tá? Agora, parte dos doentes, ou porque tem doença estrutural, ou porque complicou um derrame parapneumônico, ou porque foi um respondedor lento, levou mais do que 3 dias para parar de fazer febre, esse grupo você já vai esticar o antibiótico um pouco mais, ele demora um pouco mais para melhorar. Em geral, para que se eu tenho um doente internado, para ir para casa eu preciso que ele esteja sem febre, com os antibióticos já orais, sem suporte de oxigênio e conseguindo fazer atividades do dia a dia, higiene pessoal e alimentação sem dispneia. Se ele já está nessa fase, o tratamento pode continuar ambulatorialmente tranquilo. E você pega, por exemplo, você usa na prática curva de PCR, hemograma, procalcitonina, isso aí no seu dia a dia te ajuda? Ajuda. Normalmente a gente faz na chegada, quanto mais grave, mais diário fica, mas se não, você faz na chegada e 48 a 72 horas depois para justamente avaliar se respondeu. Se você entender em 3, 4 dias que a resposta foi rápida,
não precisa confirmar antes de ir embora, não. Ele pode ir embora com 7 dias. Mas se porventura você está pensando numa complicação ou numa resposta prolongada, aí você acaba tendo que repetir o exame. Ô, Rodrigo, tem trabalho mostrando? Pode falar. Só complementar que eu falei das opções terapêuticas para um tratamento ambulatorial, para um paciente sem critério de gravidade, tem indicação de internar, você pode tratar com monoterapia ou até mesmo associação de drogas, de penicilina com macrolídeo, ou penicilina pura, ou quinolona pura, né, se você pensar em atípico, não ficar usando quinolona se você não pensar em atípico. Mas quando você interna, você pode dar quinolona, você está autorizado pelos guidelines, mas o esquema mais clássico, mais utilizado para quem não tem alergias graves, é a combinação de um beta-lactâmico, amoxicilina com clavulanato mais um macrolídeo, uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftraxona, uma cefotaxina com um macrolídeo. E quando ocorre complicação, aquele tratamento seu que seria de 7, se muito 10 dias, como o Ronaldo colocou, o paciente que responde bem e não complica, ele com 48 horas, ele está febril, no máximo 72 horas. Você já vai passar para via oral com 48 horas, às vezes com 48, 72 horas, ele já está recebendo alta para terminar o tratamento em casa. Tratamento de 7 dias. Se muito 10, mas hoje a gente trata 7 dias uma pneumonia não complicada. Agora, se eu complicar, pessoal, com abscesso pulmonar, necrose pulmonar, empiema, aí o tratamento se estenderá por mais de 2 semanas. Dependendo da complicação, poderá se estender por muitas semanas. E mesmo você identificando um micro-organismo, porque você acabou fazendo um procedimento, que seja por broncooscopia, que seja uma drenagem ou uma punção pleural, mesmo que você identifique um micro-organismo com opção via oral, você às vezes vai fazer venoso por um tempo maior, para depois, às vezes até em algumas situações, passar para via oral. Né, se você tiver uma opção muito boa, no paciente que melhorou demais, que dependendo da complicação vai ser venoso até o final. Mas um derrame complicado ou um empiema, né, a gente podia depois falar, não sei se vai dar tempo, acho que não, de falar dos que você tem exudato, derrame complicado e empiema. Existem critérios para isso. Derrame complicado e empiema é tratado da mesma forma, mas quando eles são efetivamente drenados, encurta muito tempo de tratamento. Rodrigo, a gente sabe que quinolona respiratória, a levofloxacina, a gatifloxacina, ela tem uma penetração muito boa no pulmão, tanto que o nome dela é quinolona respiratória. Mas é uma droga bacteriostática. Tem algum doente que você tem que evitar uma droga bacteriostática, privilegiando uma droga bactericida? Existe esse cenário? Em teoria, todo paciente imunossuprimido ou séptico, por conceito, esse é conceito básico, você não usa drogas bacteriostáticas. Imunossuprimidos e pacientes sépticos. E eu queria fazer um último comentário aqui, que o Ronaldo falou da procalcitonina, né? Infelizmente, o serviço público nem sempre a gente tem a disponibilidade da procalcitonina. A procalcitonina, para quem não sabe, é um marcador inflamatório que tem uma especificidade muito alta para infecção pulmonar bacteriana. Veja, não estou falando de sinusite ou otite, estou falando de infecção de vias aéreas inferiores bacteriana. Então, ela é um marcador inflamatório que, diferentemente do PCR, se ela vier positiva, ela sugere muito que aquela sua pneumonia é bacteriana e não viral. Então, ela te ajuda nessa diferenciação. Mas é importante você fazer 2 exames para ter uma curva, porque às vezes ela vem negativa, mas ela ainda não positivou. Repete com 24, 48 horas. Positivou, entra com tratamento. E ela pode servir para suspender, porque se ela negativar, você pode suspender o antibiótico. E eu queria falar também dos painéis moleculares, das técnicas de PCR. Hoje, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, cultura é uma coisa que está cada vez sendo menos utilizada, a cultura de forma tradicional. A gente está indo atrás das técnicas moleculares que dão resultados para vírus e bactérias muito rápido. Se o paciente entuba, você colhe e faz um painel molecular, você rastreia 20 vírus respiratórios e um monte de bactérias, as mais comuns. Então você consegue dar um diagnóstico para esse paciente, às vezes ele tem vírus e bactérias junto, com muita precisão e rápido, e ajuda a direcionar o tratamento. É custo efetivo. O Willo falou aí, eu vou falar um problema de Minas Gerais, problema do mineiro, do Belo Horizontino. Nós somos incompetentes em provar para as operadoras de saúde o benefício que esses exames têm para pacientes selecionados. Eu não vou fazer painel molecular para todo mundo.
Hoje ele é caro. Então, as operadoras de saúde não são obrigadas a pagar. Não está no rol de procedimentos da ANS, Associação Nacional de Saúde Suplementar. Mas, se nós não, é incompetência nossa de não conseguir provar quem são os pacientes que nós temos que definir que deve fazer um painel molecular, porque este paciente eu vou fazer diferença no tratamento dele e será custo efetivo. Isso eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente hoje tem esse exame aqui no Mater Dei, mas é particular e a maioria dos clientes não tem condição de fazer. E quando a gente tem um paciente que merece fazer, a gente acaba não fazendo. Era isso que eu queria falar, desculpa. Eu acho que o Bruno saiu e voltou. Voltei aqui, peraí. Tá tudo certo já, pode falar. Pode. Não, eu acho que eu peguei o final. Ô, Ilo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está chegando no final aqui, mas eu queria te perguntar, Ilo, fazendo um apanhado geral do que a gente falou, quando que o microbiologista faz a diferença na conduta médica? Quando que a gente precisa de você nesse cenário de infecção de via aérea, Ilo? Então, na infecção de via aérea superior, né, na faringite, no dia para a gente falar que é bacteriano, principalmente, né, eu vou falar do que é comum, que é o Streptococcus pyogenes, o Streptococcus outros beta-hemolíticos que podem causar infecção também de orofaringe. E na pneumonia, eu vou trazer para a microbiologia importância muito maior pela qualidade do material na pneumonia dos pacientes hospitalares, que é onde que o microbiologista vai fazer a maior diferença. Show. Ô, Ronaldo, eu acho que você tem que descansar, né? Tranquilo, tá tudo bem. Obrigado por você ter aceitado participar dessa jornada pra gente. Foi muito importante aí você ter batido esse papo com a gente, viu? Tranquilo, nada, eu que agradeço a oportunidade aí, a parceria foi ótimo também, tá bom, Bruno? Muito bom, prazer conhecer o Rodrigo e Ilo. Foi legal. Obrigado, cara. Ô, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Lembrando aí pro pessoal que o grupo do Telegram tá com quase 1.000 pessoas e que ele é para ser usado para tirar dúvida. Então, as 3 aulas que já tiveram, já tem aí 4 horas e meia de aula, é muita coisa. E vocês usem esse grupo para perguntar para a gente o que vocês quiserem. Tá, né, Rodrigo? A gente está aí para isso. Exatamente. E, assim, por exemplo, hoje a gente não falou de 2 coisas que eu tenho certeza que os alunos vão sentir falta. Sinusite bacteriana, aguda e crônica e otite. A gente não falou muito dos micro-organismos ali, só falando rapidamente que sinusite bacteriana e otite bacteriana são micro-organismos muito semelhantes. É lógico que a otite no nadador, contato com água, pode ter pseudomonas, tem outras questões, mas são muito parecidos. E ainda existe recomendação na literatura para uma sinusite aguda, comunitária, sem fator de risco para bactéria resistente, usar a amoxicilina pura, porque o Streptococcus continua sendo a VDEC. Nas crônicas tem Staphylococcus, outros micro-organismos, aí às vezes eu tenho que dar uma amoxicilina com clavulanato. Mas o tema é muito extenso para a gente esgotar em 1h30. Eu acho que lá no Telegram a gente pode bater um papo, trocar uma ideia para quem tiver dúvidas sobre esses temas. E em outras oportunidades futuras a gente pode abordar isso também. Obrigado, pessoal. Isso aí. Camila será a finalizadora do evento ou Lucas? Na verdade vai ser eu, né, que eu já estou aqui na gravação. Gente, então eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que assistiram até agora e todo mundo que ainda vai assistir esse vídeo que vai ficar disponível aqui no canal. Gostaria de agradecer muito também, como o professor Bruno já disse, ao Dr. Ronaldo e a todos aqui presentes, Ilo, Rodrigo, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de lembrar de novo do grupo do Telegram e quem quiser ter acesso ao link para o grupo, ele está disponível no Instagram da FMCA Brasil Positivo, FMCA Brasil com Z, _ positivo, no Instagram ou no site deles, que é o wixsite.com, e FMCA Brasil Positivo com Z, wixsite.com. É só entrar lá que o link está à disposição, bem como outras informações sobre o nosso curso de antibiótico-terapia. Semana que vem a gente vai ter mais uma aula e, de novo, vai ser a quinta-feira, 7h30, e a gente espera vocês
muito ansiosos por mais um tema muito interessante. Muito obrigado novamente e boa noite a todos. Valeu, obrigado, boa noite, Boa gente. noite. Um abraço, gente. Tchau. E obrigado. Falou, Bruno. Obrigado a você. Obrigado, Igor. Obrigado a todos.